Direto ao fato, com Álvaro Martim Guedes. Olá, aqui é o professor Álvaro Martim Guedes da Unesp, aqui de Araraquara. Hoje eu quero comentar a recente proposta apresentada pelo ministro Fernando Haddad de mudança no imposto de renda. Ela é bem simples. Ela estabelece uma alíquota mínima de 10% para quem recebe mais de 1,2 milhão de reais por ano. Quem recebe entre 600 mil ou mais de 900 mil por ano, ou não haverá alíquota mínima, ou ela será de apenas 5%. Vamos a alguns detalhes. Atualmente, a isenção do imposto de renda à pessoa física, que inclusive é retido na fonte, está na faixa de R$ 2.259,20 por mês, quase 2 salários mínimos por mês. Ou seja, quem recebe quase 2 salários mínimos por mês não é cobrado imposto de renda. A proposta do ministro da Fazenda amplia essa faixa de isenção para 5 mil por mês, o que equivale a mais de 3 salários mínimos por mês. Veja bem, estamos falando de uma faixa de renda bem baixa, de pessoas, inclusive, cujo número de pessoas que estão nessa faixa salarial no Brasil, infelizmente, é um número bastante expressivo. Essa isenção vai beneficiar naturalmente um número expressivo de 10 milhões de contribuintes, que vão ficar isentos de imposto de renda. Em contrapartida, essa alíquota proposta pelo ministro de 10% vai afetar 141 mil contribuintes. 10 milhões para 141 mil contribuintes. Quer dizer, uma diferença bastante significativa quem será afetado e quem será beneficiado. Esses 141 mil contribuintes equivalem a 0,35%, observe, 0,35% dos 46 milhões de contribuintes do Brasil. Então, não vai afetar um número expressivo dos contribuintes, seja pela isenção, seja pela proposta dos 10%. É um arrumar na carga, na incidência dos impostos bastante, diria eu, pequena. Mas ainda há uma parcela da população, e é isso interessante observar, que está fora desses cálculos, que apesar da renda muito alta, não pagam imposto de renda. Uma série de benefícios fiscais, tributários, que evitam que eles paguem. Esse é o caso dos denominados super ricos, que são os bilionários brasileiros que têm uma riqueza acumulada na casa dos bilhões de reais. Há uma lista promovida por uma entidade chinesa chamada Lista Global de Ricos, da Hurum. Esse nome, Hurum, forem pesquisar na internet vai aparecer, que lista todos os bilionários do planeta. E no Brasil são apenas 67 pessoas. Somos mais de 200 milhões de brasileiros, temos 67 pessoas aqui que acumulam uma riqueza que nós nem conseguimos imaginar o que ela signifique. Mas veja que interessante. Então, logo o ministro Haddad anunciou a proposta de isenção do IR, e eu estive acompanhando na televisão o pronunciamento, em questão de minutos, porque fui verificar outros locais, analistas e tudo mais, as manifestações contrárias a essa isenção se iniciaram das mais diversas formas. No dia seguinte, talvez por uma mera coincidência, o que eu duvido, foi divulgada uma pesquisa de opinião do mercado, do Instituto de Pesquisa, em que o presidente Lula e o ministro Haddad aparecem com um índice de desaprovação muito alto. Ou seja, em menos de 24 horas se anuncia alguma coisa muito interessante que vai influir na vida de milhões de brasileiros. Poucas horas depois, os promotores dessa proposta estão sendo desqualificados. O mercado não acredita, não acha que são bons, a minha opinião é contrária. Eu tenho opiniões também, mas as minhas opiniões subjetivas eu guardo para mim. Eu torço para o meu time de futebol, eu acredito em algumas coisas,
Mas quando eu quero discutir sociedade, eu preciso de objetividade, não de impressões. Isso não nos leva a formar um juízo sensato. O fato é o seguinte: a concentração de renda excessiva, ou seja, a distância social e econômica entre pessoas no mesmo país, é um problema estrutural. E ela é mais grave nos países latino-americanos. Por quê? Vamos usar a história. No passado, os países que hoje são grandes economias, como é que eles se firmaram? Por um processo de distribuição de renda. Vamos pegar o caso da China, que há poucas décadas atrás era um país pobre, mais pobre que o Brasil. Como é que foi o grande desenvolvimento econômico da China? Principalmente por uma questão de distribuição de renda igualitária. Existem ricos e super ricos na China, mas não existe uma quantidade de pessoas em situação de pobreza na casa das dezenas de milhões, como ocorre aqui no Brasil. Não estou dizendo que o que ocorre na China é bom para o que vai ocorrer para o Brasil. Ao contrário, o que é bom para a China é bom para a China, o que é bom para o Brasil é bom para o Brasil. Mas nós podemos fazer a comparação. A distância entre ricos e pobres não é boa em todos os aspectos, não só num aspecto moral, numa questão de justiça, mas do ponto de vista de desenvolvimento econômico, realização de lucros, inclusive. O esforço para começar a reverter essa situação de desigualdade no Brasil é ainda mínimo, como o caso aí que está sendo apresentado da mudança de isenção e uma cobrança um pouco mais alta numa parcela. Isso que foi anunciado pelo ministro Haddad. Mas as resistências, por mínimo que seja essa modificação, já são enormes. Aí a gente se pergunta, lá em 1789, quando houve a Revolução Francesa, qual era a palavra de ordem, por assim dizer? Eu sou do tempo antigo, eu uso esse termo, palavra de ordem. Liberdade, igualdade e fraternidade. Essa questão da Revolução Francesa, há mais de 200 anos, volto a dizer, ela não prevalece até hoje por quê? O que nos impede de fazer um ideal de liberdade, igualdade e fraternidade prevalecer? Eu penso, né, que essa transformação social ela é possível. E ela será possível quando nós tivermos um mínimo de sensatez para pensarmos os nossos problemas, não mais com o fígado, com as vísceras, mas usando a nossa massa cinzenta, o nosso cérebro e a nossa inteligência. Aqui falou Álvaro Martim Guedes, direto ao fato. Até a próxima. Direto ao fato, com Álvaro Martim Guedes.